Couldn't get a tie on me, they did the next best thing and put a microphone on me. Já que eles não conseguiam colocar uma gravata em mim, eles me ornaram com um microfone. My colleague here, O meu colega, Pastor Strain, Pastor Strain, invites trouble. ele convida a briga para chegar perto dele. He told you he was a city boy. Cidade, certo? He said he goes to bed with the traffic. Ele disse que ele vai para a cama com o tráfego. He even goes to bed with a tie on. Ele vai para a cama de gravata. Okay. Now you remember. Good. You're looking good. You remember last night we ended with the tape. Vocês se lembram que na noite passada nós acabamos com a fita? We have been talking about the tele, the sub-tele of the telos, the overall telos and the telos of the book. Nós estamos falando do tele ou dos subpropósitos do telos maior que a glória de Deus. Now the question is, how can you find the telos or the purpose of a given passage? Então a questão agora é como nós achamos o telos ou o propósito de uma certa passagem que nós temos na mão. It's not always as easy as you might hope. Nem sempre é tão fácil quanto nós gostaríamos. Sometimes it requires all the work that I was suggesting here in this pyramid. Às vezes isso exige aquele trabalho todo que eu coloquei ontem naquela pirâmide. But other times it's very easy. Mas em outras horas é muito fácil. Because frequently, within the book itself, or a section of a book, the writer will give you a telic clue. Porque frequentemente nos livros da Bíblia, ou em trechos específicos, o autor daquele livro irá nos dar uma dica télica, por assim dizer, do propósito. Take, for example, 1 Thessalonians 4. Vamos olhar, por exemplo, para 1 Tessalonicenses 4. Now, we usually use 1 Thessalonians 4, verses 13 through 18. Geralmente nós usamos 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18. To prove that the other fellow's eschatological viewpoint is wrong. Para mostrar que o ponto de vista escatológico do nosso colega de ministério está errado. Now, that's not really the reason why it was given. Vamos ler a razão pela qual ele foi dado. If you look at verse 13, Vocês olharem para o versículo 13, you'll receive a telic clue from the Apostle Paul. você, ao ler esse versículo, terá uma dica télica, por assim dizer, do apóstolo Paulo. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Paul was concerned that these Thessalonians not grieve the way unbelievers grieve. That was his purpose in writing the following words. Paulo estava preocupado com que esses crentes de Tessalônica não tivessem a mesma tristeza que tinham os incrédulos de Tessalônica. Por isso que ele escreveu esse texto. You see, that puts you on the track of how the passage ought to be used. Isso nos coloca nos trilhos em termos de como essa passagem deve ser usada. It gives you a hint as to what the Holy Spirit is up to. Nos dá uma dica do que o Espírito Santo pretende fazer. Indeed, he even goes further in the very last verse. Aliás, ele vai mais longe no último versículo, When he says, quando ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. you see, that's the reason why it was given. É por isso que o texto foi dado. To encourage and comfort grieving saints. Para encorajar, para consolar cristãos santos que estavam entristecidos. The truth wasn't given in order that we might argue and fight over it. Essa verdade não foi dada para que nós pudéssemos com ela ficar brigando uns com os outros. It was given fundamentally to encourage persons whose loved ones had died. Esse texto foi dado primordialmente para encorajar cristãos cujos queridos haviam morrido. Look at another telic cue. Vamos olhar para uma outra dica télica. In 2 Peter, the first chapter, 2 Pedro, capítulo 1. you'll notice that in verses 12 to 15, don't read them. Vocês vão ver que dos versículos 12 a 15,
there is one word or one concept that continually reappears. Há um conceito, uma palavra que está constantemente reaparecendo no texto. Verse 12, he talks about reminding them. No versículo 12 ele está falando de relembrá-los. Verse 13, he says, I'm going to remind you. No versículo 13 ele diz que ele vai lembrá-los, trazê-los com essas lembranças. Verse 16, he says, I want you to remember. No versículo 16 ele diz, eu quero que vocês se lembrem. Back in verse 9, he talks about those who have forgotten. No versículo 9 ele fala daqueles que se esqueceram. Those very words provide a telic cue. As palavras, esses conceitos nos dão a dica télica que nós queremos. Peter is facing death. Pedro está diante da morte. He doesn't want his readers to forget the way he forgot the Lord's words. He forgot the Lord's words. Ele não quer que os seus irmãos, seus filhos na fé, se esqueçam das palavras do Senhor, como ele, Pedro, acabou se esquecendo numa certa altura da vida. You remember the Lord had predicted that he would deny him 3 times before the cock crowed. Vocês se lembram que o Senhor predisse que ele haveria de negá-lo 3 vezes antes do galo cantar? Peter forgot. Pedro se esqueceu. And he denied. E ele negou Jesus. And he didn't want these people to forget the way he had forgotten. E ele não queria que essas pessoas se esquecessem assim como ele se esqueceu. So he says, I'm writing these things to remind you. Então ele diz, eu estou escrevendo isso aqui para relembrar vocês, para lembrar vocês. This material is important material to remind people about what they need to know. O que está escrito aqui é importante para relembrar as pessoas daquilo que elas precisam saber. And should be used for that very purpose. E deveria ser usado para exatamente esse propósito. So I suggest to you Então eu sugiro a vocês that as you're reading along in the scriptures, you look for telic cues. para que vocês, ao lerem as escrituras, estejam à busca, à cata dessas dicas télicas. Now, how do you choose a passage from which to preach? Como é que se escolhe uma passagem para ser pregada? There's been a lot of debate about that matter. Tem havido um bocado de debate acerca disso. I remember when I studied with Andrew Blackwood that he suggested Eu me lembro que ao estudar com um professor chamado Andrew Blackwood, que a sugestão dele foi a seguinte: the paragraph is what you preach. o parágrafo é aquilo que você prega. But that doesn't do any good when you're in Proverbs. Mas isso não ajuda muito quando você está em Provérbios. Very few paragraphs. Há muito poucos parágrafos. Not too good when you're in 2 Kings either. E não ajuda também quando você está em 2 Reis. You usually need several paragraphs to get through one of the longer stories. Aliás, você precisa de alguns parágrafos em 2 Reis para conseguir contar algumas das histórias mais longas dali. So that's simply an arbitrary decision which really doesn't fit. Então é uma decisão arbitrária que não se encaixa. Instead, I would suggest tonight, Então hoje à noite eu gostaria de sugerir: you can preach any telic portion. você pode pregar qualquer porção télica. Wherever the Holy Spirit intends to do something through a passage of Scripture, it's a preachable portion. Em qualquer trecho da palavra de Deus através do qual o Espírito Santo queira agir, essa é uma passagem pregável. That means you have a lot of flexibility. Então isso significa que há muita flexibilidade. You can preach the larger telos, Você pode pregar o telos maior, mais abrangente, or you can preach one of the smaller tele underneath of ou it. você pode pregar um dos telei menor, que estão abaixo deste maior. You see? Any purpose passage is preachable. Então qualquer passagem que tem em si um propósito, ela é pregável. Now, a lot of people have chosen words and used them almost like slogans. Algumas pessoas têm escolhido palavras e usam essas palavras como slogans. Like, for example, the words Jesus wept. Por exemplo, Jesus chorou. And they take that passage and they do things like this with it. Então eles pegam uma passagem como essa e fazem o seguinte: Jesus wept. Jesus chorou. He still weeps today. Ele ainda chora hoje. And then they go on to talk about all the things he weeps about E aí today. eles começam a falar acerca de todas as coisas que Jesus hoje continua chorando. That really have little or nothing to do with the purpose of the passage in which those words were given. Então essas mensagens têm pouco ou nada a ver com o propósito para o qual aquela passagem foi dada. You see, those words are not a telic unit. Essas palavras que nós citamos não são uma unidade télica. But any unit of material that holds together with a purpose, achieves a purpose, that's a preachable unit. Mas qualquer porção, qualquer
trecho da palavra que em si seja uma unidade télica é uma passagem pregável. In the book of 3 John, for example, Na carta de 3 João, por exemplo, I have a series of 8 sermons, eu tenho uma série de 8 mensagens, and I have also one sermon on the whole book. mas eu também tenho uma mensagem na carta inteira. Either preaching from the larger telos of the book or the smaller tele underneath of it. Ou eu prego do telos maior da carta de 3 João, ou do telei que vem abaixo, dos telei que vem abaixo. Do you begin to see how this works? Vocês começam a visualizar como é que isso funciona? Okay, now I want to show you a few other things about this. Eu quero demonstrar algumas outras coisas com relação a isto. What you need to do is develop a preaching stance. Preaching. Know that word? Give me another idea. You know, when you're golfing, you take a stance. Ok, você precisa desenvolver uma A posição, stance is a relationship of you to something else. ok, uma postura, Posture, good. ok. Very Você good. precisa desenvolver Your preaching posture. uma postura de pregação. Very good. Now, the problem is that most people don't have a preaching stance. O problema é que a maioria das pessoas não tem uma postura de pregação. They have a lecture stance instead. Eles têm uma postura de aula. We're going to contrast a preaching and a lecture stance. Nós vamos contrastar as duas, a da aula e a da pregação. Here is what a lecture stance looks like. Vejam a postura da aula. There's the pastor. Ali está o pastor, Here's the congregation. abaixo aqui está a congregação, Here's the Bible. aqui está a Bíblia nesse canto. And the pastor speaks O pastor fala to para the congregation a congregação about acerca da the Bible. Bíblia. He speaks to the congregation Ele fala à congregação about the Bible. The acerca da Bible's Bíblia. over here. A Bíblia está nesse canto aqui. You see, he talks about David. He Ele talks fala- about Paul. Ele fala acerca de Davi, ele fala acerca de Paulo. He talks about the Corinthians. He talks about doctrines Ele in the fala Bible. acerca dos coríntios, ele fala acerca das doutrinas na Bíblia. He is lecturing on the Bible and the things in it. Ele está dando uma aula acerca da Bíblia e das coisas nela contidas. Contrast a true preaching stance. Agora, em contraste, uma postura verdadeiramente de pregação. Here's the preacher. Aqui está o pregador, Here's the congregation. aqui está a congregação. Notice it's grown in size. Reparem que ela já cresceu em tamanho aqui, ó. And here's the Bible. E aqui está a Bíblia. Now notice, Reparem o seguinte, it goes like this. a coisa funciona nesse sentido. The preacher speaks O pregador fala about acerca the congregation da congregação, from the Bible. tirando isso da Bíblia. Now there's a large difference between these two things. Há uma diferença muito grande entre essas duas coisas. He's looking back here, talking about this and lecturing about it. Aqui ele está olhando para aquilo que está contido na Bíblia, está dando uma aula a respeito disso. But preaching means he opens the Bible and says, God says you. Mas pregação significa que ele abre a Bíblia e ele diz assim na sua pregação: Deus diz você. Can you see the difference in stance or posture? Você repara a diferença na postura que existe? The Bible's over there long ago and far away, abstract, past tense. A on Bíblia the está lá lecture. longe, em termos da aula que se dá no passado, uma época já muito longínqua. It's concrete, here and now, Mas- related to the people in front of you. Mas a postura de pregação, a Bíblia está presente aqui e agora, relacionada, relevante ao povo que está ouvindo. When a man truly preaches. Esse é o que o homem prega de verdade. In this stance, Nesta postura,
the boys in the back row Os rapazes que ficam lá na última fileira. sit there making bets on how many times the preacher buttons and unbuttons his coat. E eles ficam lá apostando quantas vezes o pastor vai abotoar e desabotoar o seu paletó durante a sua aula. Because they have really no interest at all in what the Amalekites did. Porque eles não têm nenhum interesse acerca daquilo que os amalequitas fizeram. But you see, you don't preach about the Amalekites. Mas você não prega acerca dos amalequitas. This book is a message to your people today. Porque este livro é um livro que prega uma mensagem para o seu povo hoje. It wasn't written down for the sake of the Amalekites. Não foi escrito por causa dos amalequitas. Paul says in 1 Corinthians 10 that these things were recorded for other people after the time in which they occurred. Paulo diz em 1 Coríntios 10 que estas coisas foram escritas para aquelas pessoas que vieram depois daquilo que foi escrito. This is a message from the living God to your people and it ought to be preached as such. Esta é uma mensagem do Deus vivo para o seu povo e deve ser pregada como tal. Over here you read, Do lado de cá nós lemos o seguinte: Amalekites, they. os amalequitas, reticências, eles. Isn't that lovely? Não é tremendo? But over here you say, God. Aqui do lado de cá nós dizemos, Deus diz, reticências, você. Most people that I know anything about in the States As pessoas sobre as quais eu conheço lá nos Estados Unidos, a maioria delas, preach this way and then tack a little something for the congregation on at the end. pregam deste lado de cá e depois no finalzinho da mensagem eles adicionam alguma coisa que aplica ao povo. If they have time. Se é que tem tempo. They say, oh, by the way, E dizem, aliás, here's what it has to do with you. é isso aqui que tem a ver com vocês que estão sentados aí. And then, in the last 2 minutes, they begin to preach. E aí nos últimos 2 minutos, então, eles começam a pregação de verdade. All the rest has been a lecture about the Amalekites. O resto tem sido apenas uma aula acerca dos The amalequitas. whole sermon ought to be about the people in front of you in relationship to God and their neighbor. O sermão completo deve ser a respeito do povo que está à sua frente e o seu relacionamento com You Deus. come as a herald of the living God, standing in His name with a message from Him to your people. Você é um arauto que veio em nome de Deus, que está diante do povo e para falar esse povo. You don't come as some objective speaker looking at the Bible and giving us a lecture on it. Você não vem como um palestrante que é até subjetivo ou mesmo objetivo e que está dando uma aula apenas de Bíblia. If the boys in the back row happen to wake up when you say, oh, by the way, here's what it has to do with you. E se aqueles rapazes que estão na última fileira acordarem quando vocês disserem, olha, por sinal, eis o que tem a ver com vocês, isso aqui que eu falei, Which they probably won't. que provavelmente não vai acontecer, But if they do, mas se eles acordarem, they won't know what it means when you do apply it to them because they will have missed all the other stuff here eles that não was saberão important. o que é que se aplica a eles, porque eles perderam tudo que foi dito antes. I hope you're getting the point here. Eu espero que vocês estejam entendendo aqui onde eu quero chegar. This is really very important because there's a great difference between preaching and lecturing. They are Isso not the é muito same. importante porque há uma grande diferença entre você dar uma aula e você pregar. Não é a mesma coisa. Now I want to show you the difference as to how this comes out when you put it into an outline form. Agora eu quero mostrar para vocês como é que isso funciona na prática quando você faz um esboço. Everybody, even in Brazil, knows the word format today. Todo mundo, mesmo no Brasil, sabe o que é a palavra formato. This is a computer term. É um termo de computador. And we were all taught to do our sermons according to a lecture format rather than according to a preaching format. E nós fomos provavelmente ensinados a fazer os nossos sermões com um formato de aula e não com um formato de pregação. Let's take a look at the difference between these two. Vamos dar uma olhada na diferença dos dois. But first, let me mention what the purpose of the outline is. Mas primeiro deixa eu dizer o propósito do esboço. The purpose of the outline is to keep the preacher on track. O propósito do esboço é para manter o pregador nos trilhos. It doesn't do anything for your congregation for them to be able to write down all the first and seconds and thirds and A's and B's and C's. Isso não ajuda muito a congregação no sentido deles conseguirem escrever o primeiro, o segundo, o terceiro ponto, ou A, B, C, etc. Some men put little papers in their bulletin so that people can write all this down. Alguns põem até o esboço no boletim para que eles possam preencher. You know what you're teaching? Sabe o que vocês estão ensinando? Outlining. Como fazer um esboço.
That's not what we're there to do, teach outlining. Nós não estamos ali para ensinar a fazer esboço. Let's look at a title for this. Vamos elaborar um título aqui. The gifts of the Spirit. Os dons do Espírito. Let's say that's the title. Vamos dizer que é o título. Notice what this is in this lecture outline. Reparem o que isto aqui é nesse esboço. You're not talking about the congregation in front of you Você não está falando acerca da congregação que está à sua frente, in relation to God or your neighbor. em relação a Deus ou ao seu próximo. You're talking about gifts. Você está falando sobre dons. You're lecturing on the Spirit. Você está dando uma aula sobre o Espírito. So lecture stands, a lecture format, Então, é rather uma than a postura preaching de format. aula, é um esboço de aula, em lugar de ser uma postura, um esboço de pregação. Let's see how this works out. Vamos ver como é que funciona isso aqui. The source A fonte of the Corinthians' gifts. dos dons, That's the way Dos you were told to Coríntios. make outlines. foi assim que nos ensinaram a fazer um esboço, não é? The function A função of the Corinthians' gifts. dos dons dos coríntios. The purpose O propósito of the Corinthians' gifts. dos dons dos coríntios. Now that's the outline that your homiletics professor would pass, give you an A for. É esse o esboço para o qual o seu professor de homilética te daria uma nota 10. And that's the outline the congregations fail the preacher for. Fail to? Failing. E Giving an F. esse é o esboço para o qual a congregação dá uma nota 0 para o seu pastor. Look at this. Abstract, source, function, purpose. Vejam só como é abstrato: fonte, função, propósito. Who cares about sources and Quem se importa Functions, com fontes e funções purposes. e propósitos? that's no way to preach. That's not a preaching outline. It doesn't preach. Isso aqui não prega nada, não é um esboço de pregação. Let's turn it into a preaching outline. Vamos transformar isso num esboço de pregação. There's a different title. Agora temos um título diferente. That's a preaching title. Already from the beginning, from the very title, people know that God is message to them, to say something to them. Desde o princípio, as pessoas só de olharem para o título já conseguem perceber que Deus tem uma mensagem para elas, usando os seus dons. Using your gifts. Usando os seus dons. Thought that's what you said. Just want to check it. Okay. Now look, let's turn this over into a preaching outline. The same material, but make a preaching outline Vamos of it. pegar o mesmo material e vamos transformá-lo num esboço de pregação. God gave you gifts. Deus deu dons a você. God gave you gifts to use. Deus deu dons para você usar. God gave you gifts to use for the benefit of the body. Deus deu dons para você usar para o benefício do corpo. You can't read it, but you can read it anyway, so that's all right. Vocês não conseguem ler minha letra, mas não importa, que não conseguiriam ler de jeito nenhum. Don't you see the difference? Vocês estão vendo a diferença? This preaches, this doesn't. Aquilo ali prega, o lado de cá não prega. Every main point says something to the congregation. Cada ponto principal diz alguma coisa diretamente para a congregação. You preach this outline and you say, Você prega esse esboço e aí você diz: God gave you gifts. Deus deu dons para você. Somebody sitting down there, maybe the boy in the back row, Quem sabe aquele menino lá no fundo do salão está olhando para você. he says, who, me? I got gifts. Ele diz: eu? Quem? Eu? Tenho dons? You say, some of you are wondering if you have gifts. Let me show you. Aí você diz: quem sabe alguns de vocês estão se perguntando se tem dons. Eu quero mostrar para vocês aqui. You turn over, wonderful. You turn over here. I don't know what that means, but it's good stuff. It preaches anyway. You turn over here to 1 Corinthians and you deal with the passage just as fully, get this, just as fully as if you had talked about it over here. Você abre uma passagem em Coríntios e você trata dela tão completamente You don't quanto do você any- trataria se fosse uma aula. You don't do any less exposition. Você não faz uma exposição menor.
You don't do any less work in explaining anything over here Você than não you did tem over here. menos trabalho de explicar tudo do que você teve do lado de cá. But you do it all from a different orientation. Mas você está partindo de uma orientação diferente para o povo. And they convince this fellow now he's got some gifts. E You você say, convence o rapaz, aquele rapazinho, que ele tem dons. now you say to him, E agora você diz para ele: God didn't give you a gift to sit up on a shelf and look at it and say to everybody, look at this wonderful gift I have. Deus, você diz para ele, não te deu um dom para você colocar na prateleira e chamar todo mundo para dizer: olha que dom maravilhoso que Deus me deu. These gifts are to be used. Esses dons foram feitos para serem usados. God gives you a gift, you discover what it is, you develop what it is, and you deploy what it is. Deus deu um dom para você, você descobre, você põe ele para funcionar e você realmente usa esse dom. So you're to use your gift. Então use o seu dom. But not only did he give you gifts, and not only are you to use them, Mas Deus apenas não te deu dons e deu dons para você usar. but you're not to use them selfishly. Você não tem que usar esse dom de forma egoísta. You're not to use them for your own benefit, Você não deve usar o dom para seu próprio benefício, but for the blessing and benefit of the whole body. mas para a bênção e para benefício do corpo todo. You don't have to tack any application on at the end. Você não precisa encaixar uma aplicaçãozinha lá no final, não. You don't have to worry about whether you have time at the end. Você não precisa se preocupar se vai ter tempo ou não no fim para fazer isso. You've been talking to your people from the title on. Porque você falou ao seu povo a partir do título até o final. The whole sermon is application. O sermão todo é uma aplicação. And that's the way truth came in the Bible. It came applied. É assim que a verdade veio na Bíblia, ela já veio aplicada. God didn't hang facts out on the line, flapping in the breeze all by themselves. Deus não fez uma linha, um varal de fatos pendurados e levados pelo vento. They came in context, and they came to meet needs and to deal with people and situations. Eles vieram num contexto, eles vieram dentro de um contexto de necessidades para ajudar o povo. You take that great doctrinal teaching in the 2nd chapter of Philippians, for example. Pegue aquela doutrina tremenda que nós encontramos em Filipenses capítulo 2. That the purpose of that section is to deal with disunity in the church and bring unity instead. Então o propósito daquela unidade é para lidar com a desunidade na igreja, desunião, e trazer essa unidade para dentro da igreja. Paul says in the beginning of that chapter that in order to bring unity we have to put others before ourselves. E Paulo diz do princípio daquele capítulo, para trazer unidade nós temos que colocar os outros na nossa frente. Then he thinks of the greatest example of that in all of history. E aí ele começa a pensar no maior exemplo que já houve disso na história toda. He thinks how Jesus put us before his welfare. E aí ele lembra-se de Jesus, como Jesus nos colocou à frente do seu próprio bem-estar. So he says, have this mind in you which was in Christ Jesus. Ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Think the same way he thought. Pensem da mesma forma que ele pensou. But then he has to explain what that means. Mas aí ele tem que explicar o que isso significa. And he shows how the one who had all the glories of heaven attributed to him as the angels sang his praises. Então ele começa a mostrar o Jesus, o Deus que tinha os anjos cantando todos os louvores, toda a glória para ele lá no céu. Was willing to empty himself of that form, Como é que ele estava disposto a se auto-esvaziar daquela forma, which outwardly displayed his deity, que externamente demonstrava a sua deidade. not to empty himself of his deity, of course, Não se esvaziar da sua deidade, não era isso? but of the outward form, Mas da forma externa dessa deidade. and for our sakes, E para o nosso proveito. to take upon himself the form of a man. E aí ele tomou a forma de um homem. And then he shows how much Jesus humbled himself. E aí ele começa a demonstrar como Jesus se humilhou. Not just a man, but a man who died. Não apenas um homem, mas um homem que morreu. And not just one who died, but one who died the death of a criminal. Não apenas um que morreu, mas um que morreu a morte de um criminoso. And not just one who died the death of the criminal, but one who died the worst death attributed to a criminal, the death of the cross. E não apenas um que teve uma morte de criminoso, mas a morte do pior criminoso, que era a morte de cruz. Down, 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 Jesus came, putting others before his own interests. Então Jesus desceu, desceu e desceu, sempre colocando os outros à frente do seu próprio interesse. But all that doctrine was taught
quando toda essa doutrina foi ensinada, in order to show us how to have the same mind that Jesus had. ela foi ensinada para que nós tivéssemos a mesma mente, a mesma concepção que Jesus teve. How far God expects us to go in putting others before ourselves. Quão longe Deus espera que nós estejamos dispostos a ir para colocarmos os outros à nossa frente, In order to bring unity to a church para that's trazer divided. unidade para uma igreja que está dividida. So you begin to see a little bit, do you not? Eu espero que vocês estejam começando a ver alguma coisa aqui. The difference between preaching and lecturing. A diferença entre o pregar e o ensinar. Let's just take one more example of a lecture format. Vamos tomar apenas mais um exemplo de um esboço desses de aula. I didn't go searching for this outline. I just simply opened a book and there it was. Eu não fiquei buscando longas horas por esse esboço. Eu apenas abri um livro e lá estava na minha frente. You can open almost any book on sermons and find the same kind of thing. Você é capaz de abrir qualquer livro que tem esboços de sermão e você vai achar isso aqui. This one has 4 different parts to it. Esse esboço tem 4 partes. It's on 1 Corinthians 12. O texto é 1 Coríntios 12. And the lecture is on love. E a aula é a respeito de amor. And here are the points. Vejam quais são os pontos principais. 1, its ministry of healing. Primeiro, o seu ministério de cura. 2, its simplicity of language. 2, a sua simplicidade da linguagem. 3, its competency for problem solving. 3, a sua competência para resolver problemas. 4, its superiority of value. 4, a sua superioridade em termos de valores. Now that's a lecture on love. Isso é apenas uma aula sobre o amor. What a terrible way to talk about love. Que maneira terrível de se falar sobre o amor. Let's turn it into a preaching format. Vamos transformar isso numa postura de sermão. And by the way, you can have fun going home and working on some of your sermons, turning them into preaching formats. Aliás, vocês vão se divertir bastante voltando para casa agora e pegando seus próprios sermões e transformando-os no formato de sermões. In fact, you can go preach them again, nobody will ever know the difference. Aliás, se vocês pregarem os sermões novamente, ninguém vai saber a diferença, não vão fazer comparação não. Just change the illustrations, that's all they Só remember. mude as ilustrações porque eles lembram das ilustrações que vocês usaram. All right, let's take point 1. Vamos pegar o ponto número 1. Its ministry of healing. Seu ministério de cura. That doesn't preach. Isso não prega, That lectures. isso ensina. How about this? Que tal o seguinte? Your love can heal. O seu amor pode curar. Now that preaches. Isso prega. Take the second point. Segundo ponto. Its simplicity of language. Sua simplicidade de linguagem. Your love can speak. Seu amor pode falar. When people won't hear what your words have to say. Quando as Blah, blah, pessoas blah, blah, blah. não quiserem ouvir o que você tem a dizer, blá, 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 blá. Beautiful. Take point 3. 3. Its competency for problem solving. A sua competência para resolver problemas. What a terrible one that is. Que coisa horrível. How about this? Did you know that your love can solve problems? Que tal o seguinte? Você sabia que o seu amor é capaz de resolver problemas? There are knots that nothing else can untie. A nós que nada pode desatar. Blah, 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 blah. Blá, 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 blá. Bem literal. Does that well. 4. 4. Its superiority of value. A superioridade dos seus valores. How about this? Your love is of great value. Veja o seguinte. O seu amor é de tremendo valor. Do you see the difference? Vocês veem a diferença? In each of these lecture outlines, you're talking about something else other than the people in front of you in relationship to God. Em cada um desses esboços de aula, ao usar esses esboços, você está falando de uma coisa diferente, que não é o seu povo e o seu relacionamento com Deus ou com o próximo. That's why you have to tack on application at the end of each point or at the end of the sermon. É por isso que você tem que chegar no final do sermão ou de cada ponto e ajuntar a ele uma aplicação. But when the whole sermon is addressed to the people in front Mas of you, quando o sermão todo é voltado para o povo, é pregado para o povo,
That's not needed. Não há necessidade disso. You can end the way the Lord Jesus did in the Sermon on the Mount, Você pode terminar da mesma forma que Jesus terminou o Sermão do Monte, when he used that great parable of the two houses to motivate people to go do what he's been telling them to do all through the sermon. quando ele usou aquela grande parábola das duas formas de construção das casas, quando ele usou isso com poder para motivar as pessoas a praticarem o que ele havia ensinado. By the way, just as an aside, Aliás, só com uma coisa assim, um parêntese. do you have that little song on that parable here in, you do? Vocês têm aquela canção que as crianças cantam na escola Wise man dominical? built his house upon the rock, foolish man built his house, and then the third verse, do you have the third verse? Será que nós temos o terceiro verso? It goes like this, so build your house on the Lord Jesus, your life on the Lord Jesus Christ, and the blessings will come down. Blessings will come down as the prayers go up. Tem Blessings sim, will come down tem. as Eu não me prayers- lembro You mais, have faz that? muito tempo. You have that? Yeah, Ah, we do. I don't remember it. that's terrible. É terrível. You know why? Sabe por que é terrível? Because that isn't the telos of that parable. Porque não é o telos daquela passagem. Remember what Jesus said? Lembrem-se do que Jesus disse. It's not a gospel message at all there. Não é uma mensagem He's evangelística. not saying build your life on the Lord Jesus Christ. Ele and the não blessings está will- dizendo construa a sua vida sobre Jesus Cristo and the blessings will come down as the prayers go up. That isn't what he's saying. e as bênçãos descerão à medida que as orações sobem. Não foi isso que Jesus He's- falou. He says, the man who hears my words and does them. Jesus disse, o homem que ouve as minhas palavras e as pratica is like the man who builds on the rock. é como o sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. And the man who hears my words and does not do them E o homem que ouve as minhas palavras e não as pratica is the man who builds on the sand. é semelhante ao nécio que construiu sua casa sobre a areia. Now everything in the song in that third verse that said is perfectly correct, O que está contido no terceiro verso dessa musiquinha está correto, but you ought to find the right text for it. mas você precisaria achar um texto adequado para encaixar nessa musiquinha. Here we are already teaching our children to use the passage in some way that's wrong, in which they're not using it for its purpose. Quando nós cantamos essa musiquinha, nós já estamos ensinando os nossos pequeninos desde cedo a usarem uma passagem para aquilo que ela não foi escrita. See how early in the game we start this thing? Vocês percebem quão cedo na vida nós começamos esse jogo No errado? wonder these little kids grow up to be preachers who can't preach the Bible. Não é à toa que esses pequenininhos crescem e se tornam pregadores que são incapazes de pregar a Bíblia. Okay. Enough of that. Chega por isso. Isso aqui. Now, let me read you what one preacher had to say about this whole matter. Watkinson. Eu vou ler para vocês o que Watkinson, um autor, tem a dizer a respeito disso. He was an old Methodist preacher in America. Um velho pastor metodista lá na América. He says, oh, here we are. Let's see how much of this I can give you. But it's nonetheless an error. Mas ainda é um erro. As a rule, formal theology in the pulpit is a mistake. Como regra, a teologia formal no púlpito é um erro. Yet how many sermons are merely theological statements and discussions? Ainda assim, quantos sermões são meras afirmações teológicas e discussões A teológicas? brother in one of my circuits exhorted the people to, quote, trust in Christ with a simple fiducial faith. Um irmão na minha congregação, uma pessoa da minha amizade mais próxima, exortou os irmãos a confiarem em Cristo com uma fé simples e fiducial. Read the rest. All the way to the end. Okay, yeah, sure. Why not read the rest of it? Just translate it. Os resultados abençoados de tal apelo eu não conheço. Agora, um médico deveria saber tudo acerca da medicina, da fisiologia. Os segredos da sala de dissecação deveriam ser uma constante para guiá-lo em suas observações e suas prescrições. Mas não há necessidade de que ele deveria apanhar um esqueleto e levá-lo com ele nas suas visitas para mostrar aos seus pacientes. Eu tenho medo de que frequentemente Fall in it. nós caímos dentro dessa
Osteology is the Bone science. doctor, Ok. Nós caímos dentro dessa especialidade de ossos aqui, Study of osteologia, bones, isso? study of bones and stuff, O yeah. estudo de ossos. Que nós caímos dentro desse estudo de ossos no púlpito, e isso é um grande erro. Não apenas o sermão é um esqueleto, mas It is a skeleton. não apenas o sermão tem um esqueleto, ele é um esqueleto. E a congregação se torna cansada de cunning tricks. Cunning trick, clever. Ok. Ela se cansa daqueles trocadilhos que o teólogo esperto faz para brincar com aquele sermão. So you see, he's saying simply, Ele está, na verdade, dizendo o seguinte: you ought to know everything about theology, vocês têm que saber tudo sobre a teologia, but take that to a class someplace where you're going to teach theology. mas leve isso para uma sala de aula onde você vai ensinar teologia. When you preach, preach theology. Quando você pregar, pregue teologia, Applied to your people from the beginning to the end. aplicada ao povo do princípio ao fim. That's what Paul did. É isso que Paulo fez. Now, one trick that you can keep in mind Uma dica aqui que vocês podem manter em mente: is if you want to translate your sermons into preaching outlines, se você quiser traduzir os seus sermões, os sermões que você já tem, para se transformar em esboços de pregação, a good way for the first 6 months to get in this swing of things a primeira dica para você, nos primeiros 6 meses, começar a pegar o jeitão de fazer isso, is to use the word God and you in each one of the main points. é procurar usar as palavras Deus e você em cada um dos pontos principais. If you do that in your outline, it will force you to speak to the people what God has to say to them. Se você fizer isso, isso irá forçá-lo a falar para o seu povo o que Deus quer dizer para eles. Now that's not the only thing to do, and you don't want to do that all your life in that kind Isso of an não é a outline. única coisa a se fazer, e você não quer fazer isso o resto da vida no seu esboço. But if you do that for a good while, it'll get you into preaching rather than lecturing. Mas se você fizer isso por algum tempo, isso forçará você a começar a pregar em vez de ficar dando aula. Well, let me see if I can erase quickly here, put something else up. Apagar rápido aqui para colocar mais uma coisa no quadro. Now, you have here a tree. Isso aqui é uma árvore. I don't claim to be an artist, just realize this is a tree. Eu não reivindico ser um artista. Faz de conta que é uma árvore. You notice what happens with this tree. Vocês reparam o que está acontecendo com a árvore? Each branch goes out someplace and stops. Cada um dos galhos se estende numa direção e aí para. And some of the apples and so on are hanging on the end here. Então nós that's temos what maçãs, os frutos aí em algum ponto aqui nos galhos. Now that's the lecture method. Esse é o método da aula. You go up here and you lecture on this and you hang some kind of an application on it. Você sobe essa árvore ensinando alguma coisa e você pendura uma aplicação no fim do galho. Same thing over here and here. Em qualquer um desses cantos. Point 1, point 2, Ponto 1, point ponto 3. 2, ponto 3. Okay? Turn it upside down and you've got the preaching method. Agora vira isso de cabeça para Here's what baixo it looks e like. você tem um método de pregação. And what you've got is a river. Então o que você tem é um rio. Each point 1, Cada um dos pontos. softest chalk I ever used. É Must o have giz salt mais water mole que eu já salt usei in na it. minha vida. Point 2, point 3. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Each one is a creek going into the river. Cada um desses galhos é um pequeno riacho que está entrando no rio maior. Everything is directed toward the telos and adds to it, widens the river, deepens the river, and gives it force.
tudo está voltado para o telos principal e tudo soma, tudo adiciona, tudo dá força ao telos principal. There's unity, there's one telos in the passage, and everything is talking about that and reaching toward that end. A unidade télica, então tudo está indo no rumo, no fim correto. Using your gifts. That's what he wants you to do in this sermon, to learn to use your gifts. Usando os seus dons, o que ele quer atingir com isso é que você use os seus dons. You have gifts. Você tem dons. You have gifts to use. Você tem dons para serem usados. You have gifts to use for the whole church. Você tem dons para serem usados a favor da igreja toda. This widens this whole business of using your gifts. Simplesmente amplifica essa questão toda do uso dos dons. I hope some of this comes clear to you as we thank you. Eu espero que tudo isso comece a ficar claro para cada um de vocês, As we've been going along with it. à medida que nós estamos abordando isso. Now I want to get to some other matters. Agora eu quero chegar a algumas outras questões aqui. The problem we've got now is we have the telos of a passage, Nós já conseguimos descobrir o telos de uma passagem. and we have now a congregation to whom God is going to speak. E agora nós temos também uma congregação para a qual Deus deseja falar. The preacher is God's agent to bring God's message from this passage to that congregation. E o pregador é o agente de Deus para trazer a mensagem de Deus para esse povo, para essa congregação. But we've got to know the congregation as well as the passage. Mas nós precisamos conhecer a congregação tão bem quanto nós conhecemos a passagem. When Jesus gave the 7 letters to the 7 churches, Quando Jesus deu as 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse, he just didn't preach into the wind giving the same message to everybody. ele simplesmente não pregou ao léu dando a mesma mensagem para todos. He took the measure of each congregation Ele simplesmente mediu, por assim dizer, cada congregação. and he said, "Look, I know you." E ele disse: olha, eu conheço vocês. Remember that phrase, I know you? Vocês lembram dessa frase? Eu vos conheço. How did he know them? Como é que ele os conhecia? He knew them by analyzing what the situation was. Ele os conhecia porque analisava o que era a situação que eles vivenciavam. And what he had to say was directed precisely toward each congregation. E o que ele tinha a dizer foi direcionado precisamente para cada uma das congregações. You've got to know your people, Você precisa conhecer o seu povo, what their problems are, their needs are. os problemas que eles enfrentam, as necessidades que eles têm. How do you analyze a congregation? Como é que você analisa uma congregação? Well, first by informal contacts. Primeiramente, por contato informal. I believe sometimes we forget and neglect that which is one of the most important ways of learning. Eu creio que frequentemente nós negligenciamos isto que é uma das formas mais preciosas desse aprendizado. For example, if you go camping with some of your men, Vamos supor que você vai acampar com alguns dos homens da sua igreja. you're going to get to know them. Você vai começar a conhecê-los. Even if you're a city boy. Mesmo que se você for um rapaz da cidade. You'll learn a lot about them in a situation like that. Você vai aprender muito daqueles homens da sua igreja numa situação informal dessas. If you go out and paint a house for one of your widows with a half dozen of your men, Se você pegar meia dúzia dos homens da sua igreja e juntos vocês pintarem a casa de uma viúva da igreja, just listening to what your men say when they step in the bucket of paint is very informative. só ouvir o que um homem daqueles diz quando ele enfia o pé no balde já é o suficiente para você saber muita coisa sobre ele. When they come to church, they not only have their Sunday ties on, No domingo, quando eles vêm para a igreja, eles não estão apenas usando a gravata do domingo, but they wear their Sunday spirituality as well. mas eles usam também a espiritualidade dominical. You need to see them out there in the business place, in their homes, out in recreational Você situations. precisa ver como é que eles vivem lá no seu negócio, lá no seu lar, nas situações de recreação. Informal contacts are very important. They're not a waste of the preacher's time. O contato informal é muito importante, não é uma perda de tempo do pastor, do pregador. Back in the days when everybody lived in a little village, Lá nos dias onde todos moravam dentro de um mesmo vilarejo, we didn't have telephones and we didn't have automobiles. não tínhamos telefone, não tínhamos automóveis.
Almost everybody saw everybody every day. Frequentemente todos viam todo mundo todos os dias. You didn't have to look for situations like this. Não havia necessidade de procurar essas situações informais. If you walk down the street to the hardware store, Se você saísse pelas ruas para fazer compras no empório, you saw half of the congregation on your way and the other half on the way back. você via metade da congregação na ida e metade na volta. Somebody was sick, you knew it in 2 minutes. Se alguém estava doente, em 2 minutos você era informado. But today, people are sprawled all over the map. Mas hoje em dia as pessoas estão espalhadas pelo mapa todo. Sometimes they never see each other except in structured ways in pews or in chairs on Às Sunday. vezes eles nunca se veem a não ser naquela forma estruturada que é a reunião dominical, onde eles estão sentados na congregação. So if you don't take opportunities, indeed make opportunities to see people in informal ways, you'll never do it. Então, se você não cavar essas oportunidades informais para conviver com o seu povo, você nunca fará isso. I don't know how it is down here, but I wouldn't doubt that it was much the same as it is in the States. Eu não sei como é que é por aqui, mas eu tenho minhas sérias dúvidas que é diferente do que lá nos Estados Unidos. You go to a meal, Você vai tomar uma refeição. stand over in the corner and listen to the meal. Fique lá num canto e fique ouvindo o que acontece durante a refeição. I don't mean the people eating. Eu não estou querendo dizer você ouve o barulho das pessoas comendo, But listen to them devouring each other. mas ouça as pessoas devorando umas às outras. The roar of a group of people eating is almost unbelievable when you listen O for it. barulho tremendo de pessoas que estão comendo é algo assim inacreditável se você parar para prestar atenção. They are hungrily talking to one another. Eles estão de forma faminta falando uns aos outros. They want fellowship. They need fellowship. Eles querem comunhão, eles estão à busca de comunhão. Some people complain and they say, they only come out to meals. As pessoas às vezes reclamam e dizem, você só vem para comer aqui comigo. Meals are a wonderful way to get people fellowshipping with one another. Mas quando nós temos refeições, oportunidades assim, é uma forma magnífica para que as pessoas tenham comunhão. If I live 20 more decades, like he says, Se eu viver mais 20 décadas, como meu colega diz, I intend to write a book eu tenciono escrever um livro on Jesus at dinner parties. sobre Jesus nos jantares que ele participou. Again and again in the Gospels we see Jesus eating with people. Novamente, nos evangelhos nós encontramos Jesus comendo com o povo. He used that as an opportunity. Ele sempre usou isso como uma oportunidade. Second way to get to know your people is through counseling context. Segunda forma para você conhecer o seu povo, contatos de aconselhamento. When they come and they bring problems, Quando eles vêm, eles trazem problemas para você analisar. you see the same problem again and again and again. E você começa a ver o mesmo problema surgindo novamente. That's time to start preaching about that matter, Está na hora de começar a pregar sobre esse so problema. that you can prevent more people falling into the same rut. Para que vocês previnam e evitem que pessoas caiam no mesmo buraco. Then, of course, there can be formal context, E é lógico, pode haver também contatos formais, where perhaps you have representative groups within your church telling you some of the things that are happening. onde provavelmente você tem pessoas que são representativas da igreja contando para vocês o que se passa. You regularly meet with your deacons or your elders. Você regularmente se encontrando com seus diáconos, seus presbíteros, anciãos. You sit down from time to time with a couples group, 4 or 5 couples. Você, de quando em quando, se encontrando com casais, 4, 5 casais. You talk to the young people, Você conversando com os jovens da the igreja. shut-ins, the older people. Você falando com as pessoas que estão isoladas, com os mais velhos. You look at all types and varieties of people in your congregation and you meet with a group of such. Você começa a ver a variedade de diferentes pessoas na sua congregação e você começa a se encontrar com cada um desses grupos. And you ask them, what are the things that you're concerned about? E você começa a perguntar quais são as coisas que te preocupam. This is another way. Essa é uma outra forma. You say, I just came to my church, I don't even know who the couples are. E aí você diz, eu acabei de chegar na igreja, não sei nem quem são os casais. How do I know who to preach to? Então, como é que eu vou saber para quem pregar? Go get
the bulletins that the last pastor so conveniently left for you. Vai lá e examina os boletins que o pastor anterior acabou deixando tão convenientemente para você He ler. kept a good record of all the things that went on in the church by keeping all those bulletins and putting them on the desk so that you would get them, didn't he? Quem sabe ele tenha mantido um arquivo do que aconteceu na igreja, guardando uma cópia de cada boletim para que você pudesse tomar conhecimento. You say he didn't do that. Mas ele não fez isso, Of você course, diz. you're going to do that, aren't you, for the next Mas fellow? você vai fazer isso para o próximo pastor, não vai? Okay, he didn't do that. Then how can you find out? Ele não fez isso. Então como é que você descobre? Well, you go looking all around the congregation to find some little old lady with tennis shoes. Aí você começa a procurar uma velhinha com tênis na congregação. She has every bulletin back to the year 1. Ela tem todos os boletins desde o ano número 1. And if you're careful, she'll lend you her set. E se você for cuidadoso, ela é capaz de emprestar a sua coleção de boletins. The bulletins will tell you a lot. Os boletins acabam ensinando muita coisa para você. They'll tell you what kind of heresy the guy before preached. O boletim vai contar para você que tipo de heresia o pregador anterior pregava do púlpito. They'll tell you what his hobbies were. Vai contar quais eram os seus hobbies. They'll show you the holes where he never preached about those subjects. Vai mostrar os buracos sobre os quais ele nunca pregou. You can learn a lot from bulletins. Você pode aprender muito nos boletins. Dig in. Cave. I have 15 more minutes, don't I? Eu tenho 15 minutos ainda, não é? Pointing at the watch? I thought we started. Oh, okay, very good. And finally, surveys and questionnaires. Então, Okay. por fim, pesquisas, questionários, são coisas muito boas. That's it. Acabou. I thought we started at 1/2. Sorry. Desculpa, nós passamos da hora de novo. That's it. We can't say anything more. Não dá para dizer nada, acabou. The tape ran out. Acabou a fita. They told me I had to stay with the tape. Sorry. Eles me disseram que eu tinha que ficar com a fita, me desculpem.